Domingo passado, nós batizamos Jesus, vocês se lembram? Em termos de palavra. Nós explicamos acerca do Jesus que desceu às águas, e quando ele emerge dessas águas, já não era mais apenas o simples filho do carpinteiro, José, que trabalhava no fundo de uma carpintaria, calado, mudo, atento às instruções do Pai. Mas depois que Jesus sai das águas, emerge das águas, ali já não está mais aquele Jesus, o carpinteiro ficou para a história. Ali vem Jesus, o Cristo. Você pode dizer amém? E aí nós vamos seguir agora, que nós vamos falar de Jesus por muito tempo ainda. E eu queria tratar com vocês acerca de algo muito interessante. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, do verso de número 1 até o verso de número 13. Todos acharam? Evangelho do Dr. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, o último dos sinópticos. Olhe na sua Bíblia aí, Lucas capítulo de número 3, verso de número 21. Eu não sei se a sua Bíblia é como a minha, que possui subtítulos. O subtítulo que é o batismo e a genealogia de Jesus. É algo tão interessante que nós temos contido aqui, que talvez você nunca prestou atenção. Quando você pega Mateus no capítulo 1, você vai vendo a genealogia de Jesus na ordem crescente dos fatos. Quando eu falo crescente, eu quero dizer do início, quando se começa acerca de Abraão gerando Isaque, e no verso de número 16 nós temos: Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então nós temos aqui a genealogia de Jesus, a árvore genealógica de Jesus, em ordem o quê? Cronológica. Nós atestamos que Jesus é o alfa e o ômega, né? Ele está sempre no princípio e no fim, todos os momentos. Cristo é o ômega e o alfa e o ômega. Então você percebe que aqui no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, quando você vai trabalhar a genealogia, você vai ver a genealogia ao inverso. Ela vai começar aqui no versículo de número 23, dizendo assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, o carpinteiro. E quando você vai na sequência dos textos, você vai verificar a filiação de Jesus até chegar no verso de número 38, que diz assim: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Toda maneira que você pegar, você vai entender que Jesus veio dos céus e que ele era o Filho de Deus amado. Não tem como deixar de considerar, em qualquer circunstância, em qualquer ordem que seja, inversa ou cronológica, Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que se fez carne, aquele que adquiriu a humanidade e habitou no nosso meio. Você pode dizer amém por isso? E eu quero levar você agora à faculdade, primeira faculdade que Jesus frequentou.
depois do batismo. Olha, pastor, Jesus frequentou uma faculdade? Sim, Jesus frequentou a faculdade do deserto. Diz assim o texto, Lucas capítulo de número 4, vamos ler o texto, por favor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, ele tinha sido batizado, o Espírito desceu sobre ele em forma de uma pomba, o Espírito estava com Cristo, morava em Jesus, estava com ele, depois do batismo. E aí, o Espírito o conduz ao deserto, ou seja, o lado espiritual de Jesus o conduz para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Imagina, irmãos, 40 dias sendo tentado pelo diabo. A gente sequer consegue ver uma pessoa atormentada pelo demônio que já fica querendo correr 3 léguas, o mais rápido possível, né? Assim. Eu me lembro quando eu era mais novo, que eu tive várias experiências de ver demônios na minha casa. Até eu falava, não, senhor, não quero ver mais não, tira isso de mim, está muito feio esses bichos. Irmãos, é muito ruim, é muito estranho. Agora você imagina 40 dias sendo tentado pelo diabo. Durante esses dias não comeu nada, e ao fim deles, Jesus teve fome. Olha o verso de número 3, primeira tentação. O diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar em pão. Jesus respondeu, está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem. O diabo então o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Olha a segunda tentação. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Eu dou essa autoridade, porque ela está em minhas mãos. Seguindo o texto. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ou seja, Satanás queria dar tudo para Deus, em troca de apenas um gesto de adoração e reconhecimento. Terceiro, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, se jogue nesse precipício, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Olha só, irmão, Satanás citando a Bíblia. Poxa vida. Jesus respondeu, mas eu digo para você também que está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna, até encontrar uma outra ocasião que ele poderia ainda fazer o quê? Tentar Deus, tentar Jesus. A minha intenção aqui nesta noite, amados, é narrar alguns acontecimentos, alguns fatos, aprendermos acerca do que nós lemos. Contudo, no próximo domingo, eu quero pregar de maneira especificamente, acerca desses 3 elementos, 3 insinuações e intenções de Satanás para com Deus. Então Satanás ofereceu a Deus, a Jesus Cristo, 3 intenções durante a tentação. E eu quero dizer para você o seguinte, de maneira contextualizada, amados, de maneira contextualizada, esses 3 caminhos são caminhos alternativos em relação à cruz. Então eu quero domingo que vem tratar de maneira específica e fazer uma aplicação atualizada para você de coisas
que você nunca imaginava do que se tratava acerca dessas 3 intenções. Então fique ligado. Domingo que vem nós vamos para a segunda parte dessa mensagem acerca da tentação de Cristo. E eu digo para vocês, amados, assim, imediatamente após o batismo, o nosso Senhor Jesus saiu para se retirar. E o deserto seria então a sua escola. Jesus escolheu o deserto para ser a sua escola, como Moisés e Elias também escolheu o deserto. E nós temos também algumas narrativas de que o apóstolo Paulo também teve uma passagem, teve um aprendizado no deserto. Então eu vou tratar isso com vocês na semana que vem. Mas eu queria perguntar para você nessa noite: qual a sua visão de modelo eficaz acerca de uma faculdade? Qual que seria o padrão de uma faculdade? Quantos jovens, quantas pessoas não estudam anos e anos, cursinhos intencionados a adentrarem numa boa faculdade? Isso é muito bom. Quantos estudantes do mundo não sonham em estudar, em estar em uma Harvard da vida, uma Oxford, que são as faculdades mais tops, mais reconhecidas? Quantas pessoas não sonham em estar nas maiores faculdades públicas do Brasil? E quantos não sonham em estar em faculdades particulares, quando se pode pagar no maior conforto e condições para se estudar, tendo tudo de bom e do melhor, digamos assim, em termos de recursos? Mas Jesus, Ele escolheu uma faculdade para estar, uma escola para estar. E o ambiente que Jesus escolheu foi o deserto. O deserto. Ele não procurou as melhores sinagogas, as melhores escolas, faculdades daquela época, doutores para ensinar. Mas Jesus, ele foi levado por um professor até esse ambiente de deserto. E quem foi esse professor que o encaminhou para o deserto? Diz o texto, olha aí na sua Bíblia, verso 1, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então nós entendemos que semana passada nós vimos que nas águas batismais Jesus já começa a dar início ao seu projeto público. Ali ele é capacitado, ali ele recebe o Espírito Santo, ele é de certa forma empoderado pelo Espírito Santo, e ali os céus se abrem e vem uma voz forte como trovão e diz: esse é o meu filho em quem me comprazo, que eu amo. Sabe, amados, depois de Jesus receber o Espírito Santo, ele vai para o deserto para uma segunda necessidade que havia e que ele entendia que precisava fazer. Qual que era? Ele vai para o deserto para matar, pastor? Matar as intenções da sua natureza carnal. Porque no deserto não tem nada de bom, irmãos. No deserto não tem sequer comida, não tem água. Então Jesus vai para o deserto, e ali é onde ele começa a assassinar a sua natureza carnal e pecaminosa, e mostrar a esta segunda natureza que ele adquire em relação à sua humanização. E ele vai ali para dizer e para mostrar essa segunda natureza humana, pecaminosa, carne. Olha, eu vou mostrar para você quem é que governa quem. Porque se Jesus se deixasse ser governado
pelas intenções, pelos desejos da carne, para onde ele iria? Para o shopping. Ia procurar um Burger King, daquela época o melhor. Falar, poxa, eu estou com fome, fui batizado, porque tomar banho, né, no rio da fome. Vou procurar alguma coisa assim, um lugar para me descansar, um hotel do melhor que tiver na época. Não. Jesus vai para o deserto. E além do mais, além disso, Jesus ali foi tentado durante quantos dias, amados? 40 dias, sabe por quem? Pelo dominador da carne. Pelo intencionador das fraquezas humanas. Pelo articulador de toda a ação pecaminosa no mundo. Ele vai lá em pessoa. Ele não manda lá dos pequenos lá da gangue, não. Ele vai pessoalmente, o próprio Satanás. Falar, agora você está aqui comigo, né? Você me jogou de lá, e agora? Bora participar aqui comigo aqui. Vamos ver quem é mais forte, vamos seguir. E a gente poderia deixar uma questão, uma pergunta. Por que Jesus foi conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo para ser provado e para ser tentado por Satanás? Você já parou para fazer essa pergunta? Sabe para que ele foi para lá, amados? Para que em espírito, diga assim, em espírito, ele pudesse se fortalecer. Só se fortalece aquele que vai para o deserto. A gente vai explicar melhor essa geografia de deserto, essa intenção. Aliás, essa intenção e ideia de deserto não só em termos geográficos. Porque quando Jesus veio até nós, na forma humana, assumiu diante deste mundo. Neste mundo ele assumiu duas naturezas. A espiritual, a divina. E na natureza humana, estava ali com ele todas as limitações, intenções pecaminosas, fraquezas. Aqui a natureza humana compete, porque diz a palavra que em tudo, absolutamente em tudo, Jesus foi tentado, mas em nada ele pecou, em nada Cristo cedeu. Sabe, amados, mesmo com a natureza humana e portanto pecadora, Jesus não pecou. E também nunca deixou de ser Deus. Ele sabia muito bem governar essas duas intenções, essas duas naturezas, que o ser Cristo, homem, teve que se ajustar. Sabe, amados, Jesus possuindo a natureza divina e humana em uma só. Jesus possuiu isso. E nós temos em Cristo o exemplo para mostrar que, unidos a Deus, se nós estivermos realmente ligados a Deus, unidos a Deus, eu digo para vocês, amados, nós podemos sim evitar de errar, de pecar, e podemos sim seguir uma vida de santidade a Deus. Mas se nós não estivermos ligados a Deus, nós não conseguiremos. Se nós estivermos sendo governados apenas pelas intenções carnais, pelos desejos carnais, pelo aquilo que nos traz satisfação, por aquilo que engrandece o nosso ego, irmãos, esquece. Pastora Cláudia falou aqui agora acerca de uma palavra sobre casamento. Irmãos, é assustador o número de separações e divórcios que estão acontecendo nesse período de pandemia. Contudo, presta atenção, amados. Ela disse que queria uma resposta, então eu vou dar uma resposta para ela. Depois eu te ensino melhor lá em casa, tá? Sobre essa questão de amor e tal, a gente estuda melhor lá em casa. Existe um livro chamado 3 para Casar, do reverendo Fulton Sheen, que diz o seguinte:
que as nações, corações e lares possam aprender que, presta atenção, o amor não consiste tanto em dar-se um ao outro. Ah, pastor, o casamento para dar certo é um doar ao outro. Beleza. Mas o fato de um doar-se ao outro não é suficiente. Sabe o que é que segura um relacionamento, que estrutura um relacionamento, que consiste em um relacionamento saudável, durável? Eu louvo a Deus porque esse ano eu já estou indo para 26 anos de casado, sem briga, nunca dormi no sofá, só assistindo filme, apaguei lá, mas por causa de briga não. Sabe onde é que está a grande diferença para se ter um casamento duradouro? Está na entrega primária ao grande amor. Qual é o amor? Deus. Se eu não me entregar a Deus, se eu não buscar a Deus, se eu não servir a Deus, se eu for aquela pessoa que, crente de nome da igreja, irmãos, o meu casamento está caminhando para poder não dar certo. O casamento só dá certo, o relacionamento só dá certo quando ambos decidem amar mais a Deus que todas as coisas e entregar-se primeiramente ao grande amor que é Deus. Beleza, pastor? Amados, voltando ao texto. Eu falei isso porque o amor tudo suporta, a base de tudo é o amor. A base da salvação humana em Cristo Jesus foi o amor. E é tão interessante, o que fica bem claro nessa passagem do Evangelho que nós lemos aqui, é que Jesus foi preparar-se no deserto para quê, irmãos? A gente já esteve ministrando aqui, pregando que Jesus veio a este mundo, não a passeio, não veio aqui passar um tempo aqui de férias, não veio aqui para se divertir. Não, Jesus veio aqui para fazer o quê? Para produzir salvação, para evangelizar, para pregar a mensagem de salvação, para salvar a humanidade, para nos justificar em sua morte de cruz. Então isso me implica numa responsabilidade muito grande. Qual que é a responsabilidade? Porque nós somos imitadores de Cristo. E sendo imitadores de Cristo, eu preciso fazer o que Jesus fez. Eu preciso andar nos passos de Jesus. Tem um livro de Max Lucado que diz: em seus passos o que faria Jesus? Como é que é? Não, eu acho que eu estou invertendo aqui, não me lembro. Depois quando me lembrar eu falo. Mas a grande questão é o seguinte: existe uma grande diferença entre discípulo e diferença de frequentadores de culto. Sabe o que eu faço, amados? Eu sempre fico com medo, falo: meu Deus, nunca deixa eu ser apenas um frequentador de culto. Eu quero ser um discípulo. E hoje pela manhã, quando eu estava fazendo os trabalhos da faculdade lá, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Anderson Silva, lá de Goiânia, da Igreja Vive por Ti. E ele falava sobre a diferença. Eu coloquei isso aqui porque eu achei muito interessante. O discípulo é aquele que entende o chamado de Cristo para a sua vida e entende o que ele deve ser feito em relação a esse chamado. E o chamado número 1 é como o mandamento número 2, amar ao próximo como a si mesmo. É você se importar com o seu próximo e querer a salvação do seu próximo. É você pregar, é você usar de estratégias para evangelizar, é você ganhar almas para Jesus. E o frequentador de igreja é aquele que não preocupa com isso. Ele não preocupa em ser discípulo, ele não preocupa em ministrar, ele não preocupa em pregar, ele não preocupa em ganhar almas para Jesus. Ele não preocupa em falar de Jesus, ele não se preocupa de usar as redes sociais para falar de Jesus. E eu falo: Senhor, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Me ajuda, Pai. Porque a nossa tendência, às vezes, é de acomodar, não é verdade?
Oh, amados, a nossa missão não é diferente da missão de Jesus Cristo, pois nós, os batizados, somos chamados a ser missionários e levar as boas novas a todos, a evangelizar. Este é o verdadeiro chamado bíblico para a igreja do Senhor Jesus. Quantos creem nisso, diga amém. E se o meu chamado é missionário, onde estão as minhas obras? Onde estão os meus frutos? Porque você conhece a árvore, é pelos seus frutos. Sabe, amados, infelizmente o que a gente vê muito hoje é muitas migrações. E a gente quase não está vendo mais conversão. Ah, pastor, porque é culpa dos anjos, né? Eles que tinham que vir aqui fazer isso, né? Evangelizar, pregar, ganhar. Não, irmãos, é nós, é a igreja. Esse privilégio foi dado a nós. Ainda dá tempo, amados, de nós buscarmos a Deus, nós alinharmos as intenções e a vontade de Deus, e chegar lá no céu um dia e apresentar: Senhor, estão aqui os meus frutos. Falou, meu filho amado, vem, participe do gozo do seu pai, que muito você trabalhou. Quantas almas você não ganhou? Quantas pessoas você não falou do meu amor? Quantas pessoas, amados, durante esse período de pandemia, né, que a gente conversava, falou: pastor, muito obrigado, porque simples palavras fizeram uma diferença muito grande na minha vida. Às vezes eu gravava de maneira despropositada, e eu até conversava ontem com uma pessoa, falava: olha, eu tenho muita dificuldade nessa questão de fazer vídeo e tudo, porque nós tivemos que mudar tudo de maneira muito rápido, mas nós precisamos realmente entrar nesse momento e permanecer, não dá mais para sair. E aí, pastor, eu te conheço, fui no banco sexta-feira rapidinho, uma pessoa que eu não via há muito tempo: pastor, eu tô acompanhando o senhor pelas redes sociais. Obrigado, pastor, pela palavra que o senhor tem colocado lá, tem nos ajudado. Irmãos, é uma coisa tão simples. Pega aí o que você tem de recurso hoje e chame a atenção de alguém com uma palavra, com uma mensagem. Coloque ali num grupo, né? A gente está vendo as pessoas fazer isso, as lideranças fazerem isso. Muito bom, irmãos. Mas não precisa ser só a gente liderança, não. Faz isso você, irmão. Manda uma mensagem, manda um videozinho: fulano, chama pelo nome, Jesus te ama, Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família. Não tenha medo, tenha fé. Oh, amados, sabe, queridos, a maior prova de que Deus chama a uma missão, nos chama a uma missão desde o batismo, é que Jesus, sendo batizado por João Batista, deu início à sua missão, que é a de que? Evangelizar o mundo. Porque a vontade de Deus é que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, e essa verdade produza o quê? Salvação. Nós somos os instrumentos. Nós precisamos nos posicionar como discípulos de Jesus. Porque o que os discípulos de Jesus fizeram? Depois que Jesus ascendeu aos céus, os discípulos se organizaram e começaram a plantar igrejas, começaram a pregar, começaram a ganhar almas. E vocês só estão aqui nesta noite porque vocês são frutos, eu sou fruto desses homens que trabalharam há milhares, há 2000 anos atrás. Mas será que temos entendido, irmãos, esses tempos que nós estamos vivendo, esses momentos que nós estamos vivendo, entendendo a importância de tudo isso? Ou ficamos muitas vezes reclamando da vida, murmurando, e até jogando a culpa em Deus: oh Deus, por que o Senhor é tão bom? Por que o Senhor está permitindo essas tragédias no mundo? O grande questionamento do mundo: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que tanta tragédia? Por que tanta doença? Por que tanta morte? Por que tanto caos?
Sabe, amados? Lembra daquele povo no deserto? O ser humano, a humanidade, o ser humano, é a criação mais ingrata que se tem notícia. É o ser humano. Reclama de tudo, tudo está ruim. Deus tira aquele povo do deserto, tira do Egito, leva para o deserto, para aquela escola ali, né, que Moisés estava ali acompanhando. Moisés foi esse instrumento. Jesus está ali, dando o refrigério durante o dia, dando o aquecer durante a noite, mandando o maná de dia, da alimentação, e o povo reclamando. Mas no Egito aquelas cebolas, nossa, aquelas comidas do Egito, melhor, olha o que Deus fez, olha aqui, vem para esse deserto. Sabe, amados, sabemos que estar num deserto não é fácil. Estar num deserto não é fácil, a começar pelo clima. Porém, nós identificamos muitas vezes em nossas vidas momentos de deserto. Ei, você, será que você... Eu já experimentei período de deserto na minha vida. Talvez você tenha experimentado também. E é no deserto, irmão, onde nós estamos mais alinhados acerca da nossa sensibilidade com o Criador. Sabe, amados, era necessário, diante de nossa missão, optarmos pelas coisas boas, pelo bem, pelo aquecer do fogo do Espírito de Deus por nós e também dentro de nós. Tem uma chama que precisa estar sempre acesa no seu coração. Jesus Cristo, quando recebeu, eu falei aqui domingo passado, eu ainda não tenho a mensagem lá no YouTube, porque o meu filmmaker mora muito longe, e eu preciso ir lá cobrar dele esse vídeo. E ele essa semana ele trabalhou muito, que ele falou que está querendo casar, e aí trabalhou muito e não me passou o vídeo. Mas essa semana eu vou na casa dele, desse filmmaker, Gustavo Henrique, e vou ver se ele coloca. Irmãos, não deixe de assistir essa mensagem, está lá no meu canal, pr.anderson.lourenço. Aliás, desde quando nós iniciamos essa série acerca de Jesus, tem toda a sequência lá, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês de coração, irmãos. O conteúdo que tem ali acerca de conhecimento teológico, filosófico, ética cristã, espiritualidade, o que tem ali em termos de informação e pesquisa, você não vai achar em canal de pastorzinhos aí que tem 1 milhão de seguidores. Não vai achar, irmãos. Não desqualificando os pastores, porque é raso. O negócio que a gente tem ali é coisa profunda, irmão. Eu desci todos os meus livros da biblioteca, pilhas de livro, pesquisas e mais pesquisas, com os padres. Quando eu falo padres, é os pais da igreja, que padre é uma palavra italiana, né, que significa pai. Os pais da igreja, a iniciação de tudo, todo o ensino e estudo escatológico e filosófico cristão, está tudo ali, irmãos. Para de ouvir esses pastores aí que ficam massageando o seu ego, vai lá ouvir umas verdades, vai ouvir uma instrução bíblica. Para de ouvir os coaches da vida, depois você vai ouvir, mas vai lá se fortalecer na palavra. Sabe, amados, quero dizer para vocês, para a gente caminhar para encerrar essa mensagem, que o deserto nos apresenta umas características. Que características são essas, pastor Anderson? Presta atenção. Deserto, nós entendemos que é um lugar seco. Amém? Vocês entendem? Estão comigo? Se liga aí na geografia. É um lugar seco, árido. Não existe vida no deserto. O deserto, presta atenção, o deserto não produz vida. Aleluia. Deserto é o lugar onde você, com certeza, fica isolado de tudo e de todos.
Por que no deserto não tem ninguém, pastor? Ninguém quer ir para o deserto. Quem quer ir para o deserto aqui? Quem quer uma passagem só de ida para o deserto da Arábia lá? Quem quer ir? Ninguém quer, irmãos. Agora quem quer que eu oferte uma passagem para você ir para Nova York, conhecer lá os pontos turísticos, Central Park? Todo mundo levantaria a mão. Jesus quis ir para o deserto. Porque Jesus sabia, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você que não precisa de libras, olha para mim. Jesus levou uma coisa muito a sério que nós não levamos a sério hoje em dia. Hoje nós não nos preocupamos em matar o desejo da carne. Jesus foi lá para o deserto, ficou lá. Cadê aquela imagem? Olha lá. Satanás, Jesus refletindo. Jesus foi lá para fazer uma reflexão. Satanás está ali, ó, com uma pedra ali. Você está com fome. Você tem o poder, transforma essa pedra aqui em pão. A carne de Jesus chegava a tremer no corpo dele. Falava assim: pega, eu preciso. Estou todo arrepiado aqui, mano. Eu preciso de comida. Preciso me satisfazer. Jesus falava para a sua carne, a sua natureza pecaminosa: eu vou te mostrar quem é que governa. E hoje a humanidade perece. Os cristãos, entre aspas, hoje perecem porque satisfazem demais a sua carne. Ei, você! Hoje eu estava de jejum pela manhã, eu e esposa, e eu pensava: meu Deus, desperta. Olha aqui para mim. Tem quanto tempo que você não faz um jejum? Que você não fala assim: carne, você quer comer? Eu vou te mostrar que quem comanda aqui é o Espírito que mora em mim, não é você não. Jesus 40 dias apenas se hidratando, sem comer nada. Sabe, amados, passam-se anos e anos e nossas vidas em muitos momentos encontram-se nessa condição seca. Ei, você olha para as pessoas que se dizem crentes, você não vê vida, porque o que produz vida é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Ei, você olha para as pessoas e vê sequidão, você não vê a água da vida jorrando sequer nos teus olhos, porque só chora diante de Deus aquele que é íntimo com o Pai, aquele que tem o Espírito Santo, que é constrangido pela presença desse Espírito Santo. Porque esta geração, se eu não me engano foi o Dr. Russell Shedd que diz isso, é conhecida. Isso ele já falou há alguns anos, ele já até está com o Senhor nesse momento. Dr. Russell Shedd, que por muitas vezes esteve ministrando aqui, ó, nesse púlpito aqui em encontros. Ele disse: a geração de agora é a geração dos olhos secos. Pessoas que têm capacidade de colocar às vezes um filme ali e tal, se emocionar, chorar com a morte de um cachorro, né? Mas não se emociona no momento de uma adoração de louvores tão lindos que são entoados aqui na igreja. Sequer se preocupem. Amados, digo para vocês, eu faço uma pergunta para vocês nessa noite. Olha ali, irmãos. Abraão, rapidinho, apaga quatro luzes ali para mim, rapidinho. Eu tenho mais uns minutinhos. Eu quero que você olhe essa imagem, irmãos. Pode apagar umas 4, 5. Aí permaneça aí, meu abençoado de Jesus. Só para você ver. Olha lá. Jesus no deserto. Satanás chega ali com aquela pedra. Que isso? Você
É Deus, você tem poder de operar milagres, transformar, fazer o que você quiser. Você está com fome. Deixa de ser bobo. Ninguém vai ver, está só nós dois aqui. Você está no deserto, irmão, não tem ninguém aqui. Pega essa pedra aqui, eu vou embora, você transforma ela em pão e come. Ninguém está vendo. Não é assim quanto muitas vezes você está em casa sozinho, de frente de um computador, no celular, e você começa a olhar coisa imprópria? Quando você vai lá nas redes sociais, que eu vejo muitos homens casadinhos lá, dando os likezinhos nas fotinhas das mocinhas. Você nunca vai ver um like meu em foto de mulher sozinha. Esses dias eu dei um like na questão da formatura da minha prima. Mas eu vejo ali, irmãos, os homens que ficam passando seus olhinhos ali, olhando. Ninguém está vendo. Não vou nem dar like, ninguém está vendo. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Está vendo isso aqui? Vocês imaginam se Jesus, aqui ele estava no momento de preparação para a sua missão. Se Jesus pega essa pedra aqui das mãos de Satanás, o seu lado humano, se ele dá voz à sua carne, à sua humanidade, pega essa pedra, transforma ela em pão e come, acabou, irmãos. A igreja não existiria, a cruz não existiria. Cristo teria cedido à tentação. Mas ele não cedeu. Pode acender, Abraão, fazendo favor. O deserto é um lugar seco, por estar faltando a água, e em nossas vidas muitas vezes tem essa sequidão, porque falta a água viva do Espírito Santo, e acontece porque nós esquecemos do que Jesus disse. O que ele disse? Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. João 4,14. O deserto também é lugar de terra árida, aridez não produz vida. Quantas pessoas estão áridas? Não produz vida para si mesmo e sequer tem capacidade de produzir vida a alguém em suas palavras, intenções e ações. Não produz vida. Sabe, amados? Onde está a nossa intimidade com o Pai? Nossa fé, amados. A nossa fé não é amparada, conquistada por sentimentos, mas por ações, por intenções de buscar conhecer a Deus na excelência da sua palavra. Você pode dizer a Deus, amém? Sabe, amados, muitos dos santos, por exemplo, que viveram esses momentos, esses tempos fortes, e muitos que optaram por esta vida. Tem muitos que disseram: não, eu vou deixar tudo, eu vou largar tudo, eu quero viver, experimentar o que é passar por isso. Existe um livro chamado Padres do Deserto, Homens Embriagados de Deus, os pais do deserto, os primeiros pais da igreja, que decidiram abandonar tudo e ir para o deserto, para escrever muito da teologia que nós temos hoje. A base, a raiz da nossa teologia. Esse escritor chamado Jacques Laquerrière, ele fala algo muito interessante na sinopse do seu livro. Diz assim: nos desertos do Egito e da Síria, 15 séculos atrás, vê-se um mundo árduo. Isso quando ele escreveu. Hostil ao homem, lugar de provas inesquecíveis, onde o impossível parece possível. No século IV depois de Cristo, 2 homens, chamados Antão e Pacômio, deixaram o mundo que julgavam em agonia para exilar-se por toda a vida no deserto, e ali fundaram os primeiros mosteiros da história cristã. Milhares de outros os seguiram, milhares de homens escolheram essa vida, irmãos. Abandonaram o mundo, as vaidades, os caprichos do mundo, e ali ficarem
povoando as solidões com suas silhuetas emaciadas, queimadas pelo ardor e pelo sol, enfurnando-se em grutas ou buracos de grandes árvores, instalando-se sobre colunas como estilistas, ou seja, eles mesmos produzindo as suas roupas, como João Batista fazia. João Batista produzia as suas roupas, comia mel silvestre, insetos, e esses homens decidiram ter essa vida, porque eles queriam então o quê? Buscar, conhecer Deus na sua intimidade, buscar a Deus no deserto, e é no deserto que muitas vezes nós encontramos Deus. Muitas pessoas têm a possibilidade de encontrar Deus fora do deserto, porque a necessidade é o deserto. Os problemas, o caos na vida é o deserto. E tem pessoas que precisam passar por esse momento para poder encontrar Deus. Sabe, amados, onde você está procurando Deus? Jesus nos mostra claramente nessa passagem do Evangelho que nós lemos que podemos transcender pelas nossas dificuldades se estivermos apoiados nele. E é em sua palavra, pois foi pela palavra de Deus que Jesus venceu as tentações. Foi através da palavra, mesmo que Satanás proferisse a palavra, Jesus dava a contrapartida da aplicação verdadeira da palavra, para você ver que a palavra ela pode ser o quê? Distorcida e aplicada de maneira errada. Quando Satanás fala: Jesus, atire-te desse precipício, porque diz a palavra que aos teus anjos dará ordens, eles virão, te pegarão e te... Irmão, se Jesus tivesse pulado, fatalmente ele iria morrer, porque existe leis para serem seguidas. Jesus estava debaixo da lei, não só a lei espiritual, mas a lei divina. E tem uma lei da física que é chamada a lei da gravidade, né? Se você pode ser de oração o tanto que você for, se você decidir ir no prédio ali no centro, subir lá e pular, você vai morrer, irmão. É a lei da gravidade. É para nós entendermos que tanto em relação às leis divinas como às leis humanas, elas não estão para ser o quê? Negociadas, não, tem que ser cumprido, irmão. Então a gente tem que trabalhar nesse paralelo, trabalhar as leis humanas, seguir as leis humanas, obedecer, e também em relação às leis divinas. E Jesus estava lá para colocar cada lei. No deserto ele aprendeu a colocar cada lei no seu devido lugar. Vocês estão entendendo? O mundo tem nos acostumado muito mal, amados, com todas as facilidades geradas, principalmente pelo avanço tecnológico. Fazendo com que cada vez nos tornemos mais fracos diante das dificuldades, do sofrimento. Lembra que eu falei aqui domingo passado? Um historiador, filósofo chamado Rudolf Bultmann, escreve também artigos de teologia, tem muitos artigos de teologia dele. Ele disse algo muito interessante. O que eu falei acerca dele? Ele disse assim: é impossível, isso ele disse há um bom tempo atrás, não me lembro agora, me fugiu a mente aqui quando foi que ele disse isso. Mas é impossível ao homem, eu vou dizer nos nossos termos, né? Ele disse assim: é impossível você fazer uso da energia elétrica, é impossível fazer uso do rádio, dos meios de comunicação. Eu vou acrescentar ainda: é impossível você fazer uso da internet, você fazer uso de muitas outras coisas. E o que? Crer nos milagres do Senhor Jesus. Ele está querendo dizer o seguinte: aquelas pessoas que são de maneira demasiada envolvida com as coisas deste mundo, sobrecarregadas apenas de informações deste mundo, pessoas que vivem o sistema desse mundo,
não tem capacidade de crer mais em milagres. A gente falava hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical, estudando lição, as pessoas hoje sequer creem mais no arrebatamento da igreja. Não creem mais que Jesus vai voltar, porque desde quando eu nasci eu escuto isso. Não, isso é mito, eu acho que isso aí vai passar todo mundo e Jesus não vai voltar e vai morrer todo mundo. E se tiver Jesus, Deus, a gente vai encontrar com Ele depois que morrer. Sabe, amados, sem a vida que foi gerada na cruz, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, pois ainda não tiveram um encontro pessoal com esse autor da vida. A primeira coisa que nós devemos saber e entender, foi o que eu disse aqui logo no início dessa mensagem, eu pedi para vocês repetirem. Diga assim: eu não me pertenço, eu tenho um dono, o meu dono é Jesus Cristo. E se você tem um dono, você tem que prestar conta com Ele, de todas as suas ações e intenções, e fazer o que Ele pede para você, porque um filho obedece ao pai. Para a gente caminhar para o encerramento, amados, o Criador facilmente se deixa encontrar, e só não o encontram os que procuram esse mesmo Deus em lugares errados. Ei, onde você está procurando Deus? Vai para o deserto. E ir para o deserto, irmãos, que eu digo para vocês, na aplicação nossa, é renunciar a tudo que o mundo oferta para você. Está entendendo? Amém? Se você não for para o deserto, você não vai ver Jesus, você não vai sentir Jesus. Sabe, amados? E outra coisa mais ainda: ah, pastor, eu preciso ir muito longe para encontrar com esse Deus poderoso, maravilhoso. Não! Olhe para dentro de si. Se você não crê, irmão, olha aqui que eu vou dizer para vocês aqui. Se você não crê, se você não tiver certeza que dentro de você tem um Deus, que você é templo desse Deus, eu vou dizer para você o seguinte: não adianta você pegar a sua Bíblia e vir para a igreja. Se você não crê que esse Deus, que existe um Deus que habita dentro de você, Ele faz morada dentro de cada um de nós, você pode dizer amém? Isolado de tudo estamos, porque infelizmente diante das dificuldades, nós fugimos e nos isolamos de tudo e de todos, pois nos esquecemos do que Jesus afirmou: onde há dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu creio que Deus está aqui, você crê? Sabe por que eu creio que Deus está aqui? Primeiro, porque eu estou vendo você, e você é filho de Deus, e dentro de você tem um Deus, amém? É a primeira certeza, a convicção que Deus está aqui. E a segunda convicção e aprendizado que nós devemos ter e entender que, ao sair daqui, esse Deus deve permanecer dentro de nós. Quando eu for lá para minha casa, Deus deve estar lá, através do conteúdo aqui. O ambiente que eu estiver inserido, que eu estiver dentro dele, tem que ser uma igreja. Porque o Deus que está dentro de você, presta atenção, Ele não aceita que você fale qualquer coisa. O Deus que está dentro de você não pode ouvir qualquer coisa. O Deus que está dentro de você quer ouvir adoração. Ei, o Deus que está dentro de mim tem que fazer com que os desejos da minha carne sejam mortificados através da intimidade com esse Deus. Isso é muito sério, irmãos. Para que a nossa vida não seja banal. Sabe, amados? Muitas vezes nos sentimos sozinhos e abandonados por Deus no deserto, nos desertos da vida, porque esquecemos que Ele nos deixou uma promessa. E é essa promessa que eu quero deixar para você. Abraão, por favor, Mateus 28, 20.
ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deixa esse texto aí, por favor. Olha aqui para mim, amados. Quantos querem que Jesus esteja com você até o fim dos tempos? Quando Jesus falou isso para os discípulos, muitos morreram, passaram crises, morreram no deserto. Nós falamos aqui na quinta-feira passada, na nossa reunião de reflexão bíblica. Durante a semana também, em outras reuniões nossas aqui na igreja, nós estivemos tratando acerca dessas questões, de que Deus tem o prazer de estar conosco. Mas Deus, esse mesmo Deus, esse Espírito Santo, não habita em qualquer templo, amados. O templo tem que estar limpo, a casa tem que estar limpa. E tudo que entra, presta atenção, tudo que entra pela janela das nossas almas, que é o que, amados? Os olhos. Tudo que entra nesses ouvidos. Ou talvez aquilo que sai também, o conteúdo que sai, é fruto daquilo que está dentro de você. Então o que entra nos sentidos, né, nos sensoriais da sua vida, tem que ser coisa santa, irmão, não é profana. Profana basta as coisas do mundo, que tem que entrar tem que ser coisa santa. Eu tenho que me alegrar com as coisas do Senhor, e entristecer com as coisas do mundo, entristecer com aqueles, ajudar aqueles que estão no mundo a enxergarem a luz. Jesus quer estar conosco até o fim dos tempos. Talvez o fim dos tempos pode ser o arrebatamento, pode, mas pode ser também a sua morte, sabia? Pode ser a minha morte. Jesus quer estar conosco até o fim do tempo. Esta é a certeza. Eu pergunto para você, então por que você está preocupado com o dia de amanhã? Não temas, irmãos. Por que você está ansioso? Fica preocupado não, Deus está no comando de todas as coisas. Sabe, amados, conclui-se, portanto, que quando nos encontrarmos nessa situação de deserto, é bom lembrar que Deus está oferecendo a nós a sua graça, dando-nos a oportunidade até de caminhar sozinho. Contudo, caminhar sozinho muitas vezes é necessário, porque se você ficar no meio de muito movimento, muito barulho, você não consegue ouvir Deus. Você só vai conseguir ouvir Deus no silêncio. Imagine Jesus lá no deserto, 40 dias orando ao Pai. De um lado, Jesus orando ao Pai, tentando ser ligado, o tempo todo ligado, comunicado com Deus, Espírito. Do outro lado, aquela natureza que ele não conhecia, que era tudo muito novo para ele, ele tendo que ser o quê? O governador dessa natureza fala, não, você não tem poder, sendo tentado pelo próprio Satanás, irmão. Isso é muito forte, irmãos. Deus quer que você muitas vezes entenda que você tem que ir para o isolamento, porque é lá onde se dá o crescimento, o amadurecimento, para que possamos aprender a lidar com todas as adversidades da vida. A gente está num momento de adversidade, ninguém queria que tivesse acontecendo o que está acontecendo no mundo, mano. Ninguém queria esse vírus dos infernos, Covid, coronavírus. Ninguém quer, ninguém queria. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Você crê nisso? Fique de pé, vamos orar. Deus tem prazer em nos ensinar. Em tudo que acontece debaixo dos céus, existe uma pedagogia de Deus, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer para a gente poder orar, e a gente vai encerrar com adoração. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Será que depois de tudo que está sendo ministrado aqui, em relação à dinâmica de Cristo,
Será que a gente ainda tem capacidade de seguir na mesma dinâmica de vida, no mesmo ritmo? Não pode mudar nada? Será que alguma coisa de bom não pode acontecer na nossa vida? Ou será que está tudo de melhor acontecendo na sua vida, na minha vida? Eu entendo, Anderson, tira o PR, Anderson, ser humano, filho de Deus, eu entendo que tem muita coisa para melhorar na minha vida. E eu posso fazer com que essas coisas sejam melhoradas na minha vida, mas como posso fazer também que essas coisas sejam o quê? Pioradas. É minha escolha. É só eu aceitar. Sabe como é que é as coisas? Irmão, domingo que vem tem tanta coisa, a gente vai aprender coisa aqui que vocês vão ficar assim. Fala, meu Deus, eu nunca imaginava isso. Quantas pessoas não estão aí, nas suas necessidades, pegando essa pedra de Satanás, transformada em pão e comendo. Quando eu falo isso, eu digo, quantas pessoas hoje não estão cedendo às tentações do mundo, entristecendo o coração de Deus, fazendo com que o Espírito Santo vá embora da sua vida.